Pensou que no quadro Cultivando Orquídeas em Minutos eu não ia falar destas meninas aqui, né? As Phalaenopsis. Eu vou falar delas sim. Você vai saber um pouquinho mais de como você pode ter grandes resultados de floração com as suas Phalaenopsis na sua casa. Para isso é só você ficar comigo até o final deste vídeo. Se tem uma coisa que chama, né, que ajuda você que gosta de orquídea a tomar aquela picadinha e começar a se apaixonar pelas orquídeas, são as Phalaenopsis. Elas são encontradas aí sempre nos mercados, você vê, tem quitanda hoje, grandes gardens, estão espalhadas por todo lado. As mais variadas cores que você pode imaginar existem nessas meninas aqui. E nós vamos falar sobre o seu cultivo. Eu tenho um vídeo super, hiper completo sobre essas meninas no meu canal. Caso você não tenha visto esse vídeo, clica aqui ó, bem acima da minha cabeça, porque você vai ser levado e lá tá tudo sobre ela também, tá? Então não é a primeira vez que eu falo das Phalaenopsis aqui não, mas eu decidi trazer elas aqui, porque eu sei que sempre tem gente nova começando com algumas dificuldades, então é sempre bom lembrar você de como cultivá-las, né? Muitas pessoas consideram que para você começar na orquidofilia, as Phalaenopsis elas são as mais indicadas. Olha, eu diria que no meu ver não. Se eu fosse hoje falar para alguém começar com uma orquídea, que orquídea que eu indicaria para a pessoa começar, não seria justamente as nossas Phalaenopsis. Eu daria ali uma encíclia, né, que são plantas que são resistentes, que suportam alguns erros. O único erro que encíclia não suporta é de falta de iluminação, uma vez que elas vegetam na Bahia, até mesmo a sol pleno, muitas delas, né? Nós temos muitas encíclias espalhadas não só aqui no Brasil, mas pelo mundo também. As Phalaenopsis, elas têm alguns segredinhos sim, e não que ela seja difícil, mas se torna difícil cultivar Phalaenopsis ou justamente para os principiantes, que muitas das vezes se vê em situações difíceis com essas meninas. A gente vê que essa planta, diferente por exemplo de uma Cattleya, eu tenho aqui por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que cresce uma Cattleya, tá? Então nós temos Cattleyas que elas crescem assim, pseudobulbos que saem e andam, né? Tem um rizoma, esse rizoma se estende, cresce um novo pseudobulbo. E assim a Cattleya vai caminhando, se ramificando, sempre trazendo um pseudobulbo. E essas plantas são consideradas simpodiais, tá? Simpodiais é toda essa planta que eu falei para você, gera um rizoma, nasce um pseudobulbo. Diferente dessa Cattleya, de outras plantas simpodiais, as nossas Phalaenopsis, elas crescem de modo monopodial, ou seja, ela cresce para cima como uma vanda. Então o que acaba acontecendo é que ela emite muitas raízes e tem uma necessidade de cultivo muito parecida mesmo com as nossas vandas, tirando claro a luminosidade, que não se faz, que não é a mesma coisa para as Phalaenopsis. As vandas também são plantas monopodiais, que crescem dessa forma só para cima, né? Elas não possuem reservas de pseudobulbo, então elas crescem só para cima, mas as vandas já são mais exigentes com umidade e com muita luminosidade. As Phalaenopsis são muito exigentes com umidade, mas aceita pouca iluminação. Você pode cultivar, por exemplo, uma Phalaenopsis numa janela da sua cozinha, onde pegue um pouco de luminosidade, né, em locais como uma varanda, são locais essenciais para que vocês tenham florações como essa aqui. Muitos de vocês que acompanham o canal sabem, inclusive, que eu cultivo essas plantas dentro da minha varanda. Então, esse tipo de planta suporta pouquíssima iluminação. Se o seu orquidário não é aquele orquidário iluminado, ou se você tem um problema num apartamento, mora num apartamento com problema de iluminação, tá aqui a planta que foi feita para o seu orquidário. Mas não é só de pouca luminosidade que você vai ter esses resultados não. Como dizia para vocês, por isso que eu não considero essa planta muito fácil. Eu vou me aproximar da câmera para mostrar para vocês algumas características que possui as nossas Phalaenopsis. Aqui nós temos, antes de eu chegar próximo da câmera para mostrar os detalhes para vocês, nós temos plantas que são híbridos de Phalaenopsis, tá? Esse aqui é um híbrido de Phalaenopsis, híbrido. Aqui nós temos um outro híbrido. E aqui nós vamos ter uma planta que também é um híbrido, mas é um híbrido entre as Phalaenopsis espécie, tá?
Então assim, só foram cruzadas duas espécies aqui, essa daqui é a Phalaenopsis hermione. Eu não lembro direito o cruzamento que vai nessa planta, tá? Mas eu sei que se trata de duas espécies que foram cruzadas e geraram este híbrido aqui. Mas você já vê que tamanho dessa planta, dessa flor, né, do seu vegetal, já é bem diferente, por exemplo, dessas hastes florais, dos híbridos que nós encontramos em mercado. As espécies têm essa tendência, né, de ser plantas um pouco menores, nem sempre, tá? Porque eu tenho aqui também uma amboiense, que está abrindo ainda, uma pena, queria que tivesse aberta para mostrar para vocês, tá? Mas você vê que é uma planta que está abrindo, ela já tem um tomzinho alaranjado, mas você vê que são plantas de floração muito menor do que os híbridos que nós estamos acostumados, né? Mas você já vê que o vegetal dela já é grande. E essa é uma característica legal de mostrar para você. As nossas Phalaenopsis, grande parte das pessoas que cultivam Phalaenopsis em suas casas, compram ela e ela vem em vasos, que como você pode ver aqui, já não é o caso desse aqui, mas só para você ter uma ideia. Os vasos normalmente vêm assim, ó. A planta é comprada de pé, você compra com flores e ela vem assim, bem de pezinha, né? Toda bonita, folhas verdes, como essa planta que aqui está. Com o passar do tempo, nós começamos a ver, você deixa a planta desse jeito na sua casa, você coloca ela lá na sua varanda, no seu apartamento, dentro da sua casa, e você começa a regar essa planta dessa forma aqui, ó. O problema é que ela junta nesse miolinho dela aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu vou deixar esse outro vaso para mostrar para vocês aqui. Dá uma olhada aqui, queridos. Esse miolo aqui, quando ele fica de pé, ele junta água. E se tem uma coisa que faz muitíssimo mal para as Phalaenopsis, é essa questão. Isso propicia na planta até mesmo a morte dela, tá? Incluindo, por exemplo, alguns tipos de adubos. Se você coloca, por exemplo, os mocote que cai nesse miolinho aqui, pode matar a sua orquídea. Adubos orgânicos que caia nesse miolinho aqui pode matar a sua planta. Não vai ocorrer se você, na verdade, fizer algo bem simples, né? É uma dica muito simples, mas se faz muito necessária, porque muitas pessoas perdem as suas Phalaenopsis por essa causa aqui. E a dica é, você fazer um plantio, vocês conseguem ver que essa planta está nessa direção? Ou seja, quando eu faço uma rega ou aplicação de adubo, de qualquer coisa, ela escorre, tá? Então, procurem deixar suas Phalaenopsis sempre inclinada, nunca retinha para cima, porque isso é que vai fazer com que você tenha problemas de fungos e principalmente de bactérias. As principais doenças que atacam as Phalaenopsis nem fungos são. A grande maioria das vezes essas plantas são acometidas por ataques de bactéria. O que faz com que, por exemplo, uma determinada folha, que ali verde, bonita está, comece a ficar com um pontinho escuro que vai crescendo, crescendo, e ele fica aquoso. Quando você aperta a folha dessa Phalaenopsis, é possível, inclusive, quando você cheirar, sentir um cheiro de podre mesmo. Isso é uma característica de bactéria e que dificilmente qualquer produto no mercado vai tratar disso. O que eu recomendo nesse caso é sempre a retirada da folha, por mais difícil que isso seja. Eu falo isso porque, além da experiência que possuo, sei que existe, por exemplo, um produto chamado Casumim, que é justamente um bactericida, que tem como seu principal ativo aí, né, o casogamicida, que infelizmente não tem uma reação muito eficaz com as bactérias que nós encontramos nas nossas Phalaenopsis, sendo muito melhor você fazer o corte da folha sempre bem abaixo do ponto de escuridão. Uma vez que você cortar muito perto, pode ser que ela continue se propagando na planta. Portanto, se você tem uma escuridão, parte de folha de cima, aquela que vai ficando com esse tom meio amarronzado, aquoso, pode ser sim bactéria. Coisa muito comum também nas Phalaenopsis é a gente cruzar com essa característica de algumas manchas que podem surgir nela, tá? De fato, ela pode ser sim acometida por tipos de fungo, mas normalmente isso daqui se dá justamente por, às vezes, uma umidade, água que fica parada, ou a folha de baixo, principalmente isso. Queridos, vocês se atentem a isso. As Phalaenopsis têm uma característica de começar a pintar algumas folhas desta parte de baixo,
ela fica com um tom amarelo, ela começa a amarelar a sua folha, aí ela vai amarelando, amarelando, ela fica toda amarela e cai. Naturalmente, se você não fizer nada, ela vai secar e cair. Isso é absolutamente normal nesse gênero aqui, né? Nas espécies que contém as Phalaenopsis. É uma característica dela, então você não precisa se preocupar com isso. Se você estiver incomodado, basta, como já mostrei em outros vídeos, vem aqui, retira a folha, pronto, acabou. Sempre se preocupe com as folhas de cima. Veja que ela está verde, bem saudável, umas folhas bonitas, as que estão aqui, né? Então, essa característica de folha em cima estando legal, show de bola. Se você tiver uma característica diferenciada, amarelando a folha de cima, pode ser sim algum problema. Agora, eu quero deixar muito claro também que muitas pessoas entram em contato comigo às vezes, né? Fábio, a minha Phalaenopsis, ela tá com uma cor assim e uma cor assada, o que eu faço? Ela tá com uma pinta assim e uma pinta assada. Gente, olha só, eu sei da dificuldade que é para vocês que estão começando, eu sei que vocês queriam ter da gente o retorno do que a gente poderia dizer, mas esse retorno eu nem dou, e não é por uma falta de atenção para vocês não, é porque é mais ou menos como você telefonar para o seu médico e dizer assim, olha, estou com uma dor na costa, o que é, doutor, o que eu tomo? Né? Pode ser uma pneumonia, pode ser um bico de papagaio, pode ser tanta coisa, o médico não pode receitar você por telefone, do mesmo jeito que eu não posso receitar você por um comentário. Até porque esses produtos fazem muito mal e eu jamais passaria para vocês também informações de produtos tóxicos. Por isso sempre falo que além de muito mais eficaz e seguro você fazer o uso de uma tesoura às vezes para cortar, né? Vai ser muito melhor do que de repente você querer fazer uso de produtos que você vê as pessoas saindo aí, essas coisas doidas que a gente vê pela internet aí, né? Uso de cloro, uso não sei do que, uso de tanta coisa. Muito mais fácil e seguro será você usar determinados produtos, fazer um corte numa folha. Se você tem também aí um local muito escuro, características de pragas, tá? Que ela pode vir pintar várias pintinhas na sua folha, assim, aquelas pintinhas que fica tudo amarelinho. Isso é praga, isso não é fungo, tá, gente? E você resolve isso facilmente com um simples óleo de Neem, tá bom? Você pode usar um óleo de Neem na sua casa, você também pode usar o Erva Mix, né? O Erva Mix também é um produto natural que você pode usar assim como óleo de Neem e resolve mesmo. Lógico, se você tiver um orquidário muito grande, com muitas Phalaenopsis, aí não. Mas até uns 50 vasos, o óleo de Neem vai que é uma belezinha, tá bom? E você não coloca a sua saúde em risco. Então ajuda a sua planta a controlar essas pragas, uma vez que você também precisa saber que esses pontinhos amarelinhos não vai sair também, tá? Pode até acontecer de ficar amarelinho por um tempo, depois ela vira pintinha escura mesmo, porque o que acontece é que esses insetos sugadores, eles sugam as folhas das nossas Phalaenopsis e de outras orquídeas também, fazendo com que a seiva da planta, né, ele retira a seiva da planta, e aquele pontinho onde ele sugou aquela seiva, fica amarelinho. Depois aquilo cicatriza e vira uma pintinha escura, o que não significa que é fungo. Então é por isso que tem que ter esse cuidado, essa relevância na hora de lidar com o que é fungo, com o que é praga, tá? Então tenha sempre bastante atenção com isso. Esse tipo de característica de muitas pintinhas amarelinhas sobre as folhas é pragas e não tem nada a ver com fungo. Eu já falei aí bastante sobre as características delas, né? Eu queria falar também agora, para já começar a entrar dentro do contexto cultivo. Vocês viram que a boa parte aqui, né, nessa mesa aqui eu tenho um vaso que está num tronquinho, tá? E essa planta aqui é bem interessante, porque você que acompanhou esse vídeo super especial que eu fiz, tudo sobre a Phalaenopsis, que eu indiquei no começo desse vídeo, eu usei justamente esse tronquinho. Essa planta é daquele vídeo, onde vocês me viram pegar um cake, né, que ela produziu, eu plantei aqui no tronquinho e ela está aqui florescendo, tá? E eu queria falar um pouquinho dessa característica de cultivo para vocês também. Veja que aqui eu tenho vários vasos plásticos, característica de deixar sempre a planta tombada para não dar aquele problema da água, tá bom? E você pode cultivar, nada impede você de cultivar essa planta em tronquinho, de cultivar essa planta em cachepô, tá? Não tem problema nenhum. O que tem problema é você não entender o tipo de vaso que você escolhe para cultivar suas Phalaenopsis. Por exemplo, se você pega aí a sua planta, vai colocar num tronquinho, e você faz rega dia sim, dia não, para Phalaenopsis, você pode matar a sua planta, tá? Nesse caso aqui, ela recebe água diariamente. Diariamente eu faço rega nessa planta. E ela está num local aqui, onde também eu tenho várias outras plantas, tenho lírios, eu tenho outras plantas no local. Então, aumenta a umidade. Então essa planta se beneficia tanto das regas, que acaba sendo rápida, né? A água bate aqui, praticamente escorre, seca, e ela se beneficia mais da umidade que tem no local.
Então é muito importante que vocês, quando cultivarem as Phalaenopsis, vocês tenham mais umidade em volta dos teus vasos do que propriamente ficar regando e molhando essa Phalaenopsis o tempo todo. Isso vai ser muito melhor, tá, queridos? Então, num vaso como esse daqui, se você vai fazer uso de vaso plástico, ele já retém umidade. E aí, se você, por exemplo, exagera no esfagno, isso pode ser um desastre, porque você acaba apodrecendo essas raízes que, como disse, crescem, se desenvolvem como uma vanda. Então elas gostam mesmo, assim, de crescer. Pode ver que todos esses vasos meus aqui, as raízes delas estão completamente expostas. Tá? Ela não está socada dentro do vaso. Então ela está exposta para que ela possa justamente crescer, se desenvolver e não ficar empacotada dentro do vaso, socada ali, onde isso vai fazer com que essa umidade fique muito concentrada. Se eu não entender a regra que eu estou fazendo para ela, eu posso matar essa planta apodrecendo as suas raízes. Então lembre-se disso e você terá resultado em qualquer tipo de vaso. Vasos como cachepô tronquinho, voltando a dizer, regras mais constantes, diárias, sobre as suas Phalaenopsis. Em vasos plásticos retém mais a umidade. Se você fizer uso aí de um esfagno com casca de pinos, com chips de coco, um pouquinho de pedra, esse mix que a gente chama aí, lembre-se também de estar bem drenado, tá? Para que essa água possa escoar e não ficar ali parada. Então, na regra seria isso. O segredo de você manter a sua Phalaenopsis sempre bonita, como disse, vou repetir para a gente já encerrar a regra. É mais a umidade relativa aumentada no seu ambiente do que na planta ou vaso propriamente dito. Sobre as temperaturas, essa planta é uma planta muitíssimo resistente, ela suporta temperaturas mais baixas, mais altas, e como ela gosta de um sombreamento um pouquinho menor, é isso que favorece esse tipo de planta. Então ela pode ser cultivada num local mais quente, desde que seja mais sombreada, assim também como aceita muito bem um local mais frio. É muito importante que você tenha só cuidado, porque essas plantas assim não gostam muito de luminosidade excessiva ou de lugares abafados, sem boa ventilação. Então lembre que esse espaço, apesar de ter que ter menos iluminação, ele não pode ser abafado. Isso pode desfavorecer muito, uma vez que, como disse, ela não tem pseudobulbos e reservas, né? Ela cresce nesse caule, e a base da água dessa planta está nesse caule, nas folhas dela. Então, se começar a faltar umidade e rega para ela, você vê ela ficar com aquele aspecto murcho. Isso já aconteceu com as suas Phalaenopsis? Né? Deixa aqui no comentário. Boa parte disso acontece justamente por esses ambientes de pouca ventilação, bem abafado. Então isso pode desfavorecer bastante as suas Phalaenopsis. Muito cuidado com isso, tá? Luminosidade, como dizia então, uma tela aí cerca de mais ou menos de 80%, que significa que você vai ter 20% de luz entrando dentro do seu espaço e 80% sendo protegida pela tela. Né? Essa é o tipo de tela que vai muito bem para grande parte das Phalaenopsis, né? Podendo ser um pouquinho mais, tá? Você pode usar até uma tela de 70%. E se você não quiser comprar uma tela, cultive essa planta, como disse, numa janela de casa, numa varanda, aonde o sol, né? Se pegar o sol, que pegue só aquele solzinho pela manhã, pouquíssimo tempo, tá? Então, essa é a iluminação que faz necessário para você ter resultados como esse com as suas Phalaenopsis. Uma outra característica bem legal dessas plantas aqui, que a grande maioria delas, né, não possui perfume, não é planta perfumada, principalmente esses híbridos, né? Mas a durabilidade das suas flores, a quantidade de flores que trazem, esse tipo de planta, né, que sempre agrada a gente que está começando no cultivo. Então ela traz uma quantidade de flores incríveis. Tem Phalaenopsis que chega a trazer 12, 15 flores numa única haste floral. A haste floral é essa que é bem longa, podendo chegar a 1 metro, 1,5 metro de haste cheia de botões. Então essa também é uma outra característica bacana de você possuir as suas Phalaenopsis, que trazem muitas flores. E se não bastasse, elas duram, viu? Elas podem durar cerca de 90 dias no seu cultivo. É lógico que para isso é necessário alguns cuidados, como por exemplo, evitar ficar molhando as suas Phalaenopsis, as folhas das flores, né, das suas Phalaenopsis no período de floração. Uma coisa que eu também aconselho, se você faz adubação nas suas plantas, que nessa época de floração você faça a sua adubação, se for química e tal, só nas raízes. Evite fazer adubações onde você possa até pegar nas flores, onde pode até manchar e tal, e diminuir o tempo de floração delas. Então, para você curtir e aproveitar bastante, é só você evitar molhar as flores, cuidado na adubação. E o cultivo dessas meninas não para por aqui, é infinitas vantagens de você ter essa planta na sua casa. As hastes florais de uma dessas nossas Phalaenopsis, elas duram todo esse tempo. E olha só, depois que as suas flores secam,
Se a sua planta tiver característica como essa daqui, forte, bonita, vistosa, você pode deixar esta haste floral exatamente aqui, sem cortar ela. Porque pode acontecer duas coisas, ela pode ramificar mais flores ou trazer cakes, que foi o caso dessa plantinha aqui. Aquela planta, eu deixei a haste ali, ela trouxe esse cake que eu plantei e já está florescendo. Então, se você quer fazer mudas das suas Phalaenopsis, uma das coisas que você pode fazer é não cortar as hastes florais. Não significa que você vai ter sempre um cake vindo nessa haste depois de não cortar. Mas as suas chances são bem grandes, tá? É uma característica principalmente das espécies de Phalaenopsis. Existem muitas espécies, né? Os híbridos, normalmente, eles tendem a ramificar flores mesmo. Mas espécie, uma vez que você não corta a haste floral, elas têm uma grande chance mesmo de produzir cakes. E assim fazer com que você tenha várias mudas no seu orquidário. Como as vandas, essa planta, eu sugiro que na adubação você faça aquelas adubações periódicas, sequenciais, só que de pouquíssima proporção. Eu acho que o ideal para você que está começando aí é fazer inclusive adubação homeopática. O que eu faço para minhas Phalaenopsis, tá? A adubação homeopática. Então, você vai pegar 1 litro de água por 1 grama de 20-20-20 e você faria aí essa mistura para as catleias. O que eu sugiro para as suas Phalaenopsis? 3,5 litros de água para 1 graminha de 20-20-20. Você vai diluir e você vai molhar naquela semana até acabar esse litro. Você vai molhar você vai regar elas no final da tarde, né, borrifar sobre as suas raízes até acabar, certo? Levanta de manhãzinha ou no final de tarde, vai lá na raiz, no vasinho dela e você borrifa essa mistura que você fez de 3,5 litros de água com 1 grama do 20-20-20. Na semana seguinte, você só muda a composição do produto. Você vai usar o 0,94515, tá? Com o mesmo litro de água. Então, 1 grama de 0,94515 para 3,5 litros de água. Você vai fazer a mesma coisa. E você vai alternando isso. Semana o 20-20-20, na outra o 0,94515, você usa até acabar. Acabou, você começa um novo ciclo. Essa é uma adubação muitíssimo recomendada para as Phalaenopsis. Então, tá aqui a dica da adubação para você ter melhores resultados com as suas meninas no seu orquidário. Eita, vídeo comprido, não, moçada? Mas olha, eu acho que valeu a pena, né? Se você gosta de Phalaenopsis, tá aqui bastante coisa sobre elas, viu? E olha, daria pra gente conversar 1 hora sobre essas meninas aqui, porque o que não falta é assunto pra gente tratar das Phalaenopsis, né? Então esse vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu acho que ele deve ter te ajudado. Se ele te ajudou, poxa, aquele like, né? E a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Acompanhe o canal Orquídeas em Ação, se inscreva aqui, desperte o orquidófilo que existe em você me acompanhando. Um super beijo e tchau!